Há 3 anos, marinheiros avistam a ilha em guerra e questionaram o capitão sobre intervir contra os monstros. O capitão explica que apenas os Hunters podem derrotar as criaturas e pede paciência. Na ilha, Hunters enfrentam formigas gigantes resistentes ao fogo e magia. O esquadrão é superado, mas um aventureiro poderoso o salva. Yoyun, um aventureiro de rank S, aparece e derrota as formigas facilmente. Young-gu justifica seu comportamento imprudente, alegando ajudar o máximo de pessoas possível, agradecendo aos companheiros pela ajuda. Um formigão branco aparece, animando os aventureiros. Yoyun o derrota com pura força. Outras formigas surgem e os aventureiros usam seus poderes máximos para vencê-las. Em outra parte da ilha, um Hunter de rank S, chamado Choi, lidera a batalha contra formigas com ataques de fogo poderosos. E depois de lançar seu ataque, ele pede para o seu esquadrão atacar, começando uma batalha intensa. A história começou há 10 anos com portais conectando o mundo humano a uma dimensão alternativa cheia de criaturas e vulneráveis às armas convencionais. Apenas os Hunters, classificados de rank S a E, podem derrotá-las. Após receber o poder, o rank do Hunter permanece o mesmo para sempre. 3 anos depois, na cidade, alguns aventureiros aguardam diante de um portal, que reencontra seu amigo Park, que não se aposentou devido à gravidez da esposa. Park fica nervoso por não explorar dungeons há muito tempo e conhece Sung, um famoso caçador de baixo nível, que explica que Sung é conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. Park confunde as coisas, pensando que ele é o mais forte, mas Kim esclarece que Sung é fraco mesmo, tendo ido parar no hospital após uma dungeon de baixo nível. Eles começam a falar sobre Sung, que ouve tudo sem se incomodar. Jou-hei aparece brigando com Sung por seus ferimentos, mas ele descontrai, falando que eles irão trabalhar juntos novamente. Jou-hei pergunta a Sung sobre o machucado em seu rosto. Ele explica que aquilo era comum para ele e Jou-hei pede que ele tenha mais cuidado. Sung revela ter se machucado em uma dungeon de baixo nível sem curandeiros. Jou-hei fica irritada, mas Sung aceita a responsabilidade por sua fraqueza. Shi-Hu, o líder do grupo, pede para cuidar do líder da dungeon, pois é o mais forte dali. Todos entram na dungeon, que impede para Sung ficar atrás deles e ele concorda. Desejando ter uma espada mágica, Sung respira fundo, pois seu dinheiro só dava para comprar aquela adaga, e então entra no portal. Num grande escritório, um agente conversa com um homem importante chamado Presidente Go. O agente pergunta sobre o governo e o presidente diz que é sempre a mesma coisa. Ele revela que o governo não se preocupa com dungeons perigosos, só quer os recursos delas. O presidente acha isso normal, pois os caçadores dependem desses recursos. Ele explica sobre as pedras de essência coletadas dos monstros. Em outra cena, Sung está feliz por ter conseguido uma dessas pedras, mas é atacado por um Goblin que racha sua adaga. Sung tenta se defender, mas sua arma é quebrada, o deixando vulnerável e acaba sendo ferido no estômago pelo Goblin. Park o salva do Goblin. Sung perde muito sangue após tirar a espada, mas Jou-hei cuida dele. Antes de desmaiar, Sung expressa o desejo de lutar como seus companheiros de equipe. O presidente Go explica que as pedras de essência podem ser trocadas por itens ou dinheiro. Eles discutem sobre as pedras mágicas, que o governo pretende usar como fonte de energia sustentável, justificando as incursões constantes nas dungeons. Os aventureiros derrotam o líder da dungeon, ficam felizes, mas Sung se machuca muito, deixando Jou-hei preocupada com ele. Ao explorar mais, encontram uma passagem para uma dungeon especial. Shi-Hu sugere esperar um esquadrão mais forte, mas há discordância. Após votação, Sung fica com a responsabilidade de escolher ir ou ficar, e acaba decidindo continuar devido à necessidade de dinheiro para cuidar da sua família. Em outro lugar, candidatos fazem testes de rank e no percurso de saída são recrutados por guildas. Do lado de fora, uma garota é roubada por 2 caras de moto. Ao fugirem, se deparam com Shahai-Rin, um aventureiro de rank S, que realiza uma proeza e recupera a bolsa da moça, impressionando a todos. Sung e seu esquadrão continuam na dungeon por cerca de 40 minutos, caminhando em um túnel aparentemente interminável. Jou-hei fica brava com Sung, preocupada com seus ferimentos. Ela sugere que ele tenha sido atingido na cabeça, levando a comportamentos imprudentes. Sung se desculpa e, em sua mente, ele reconhece que sem ela teria ido de base há muito tempo. Jou-hei pede a Sung que a chame para um encontro como forma de retribuição, mas ele fica envergonhado. Ao encontrar um enorme portão,
portão, todos se sentem intimidados e decidem entrar, com Shihu liderando a abertura do portão. O presidente Go explica aos novatos as responsabilidades dos caçadores, destacando os perigos desconhecidos nas dungeons e a importância de ter medo ao arriscar a vida como um hunter. O grupo de Sung entra em uma sala desconhecida que se assemelha à sala de um chefe poderoso. Eles ficam impressionados com as estátuas espalhadas e se perguntam sobre seu significado. Ao examinar uma estátua enorme, Sung nota algo estranho. Shihu encontra manuscritos antigos e começa a ler, descobrindo um enigma. Jouhei fica assustada ao confirmar que viu a estátua mexer os olhos. Quando Shihu termina de ler, a porta se fecha, causando um pânico. Um membro do grupo diz que sabia que aquilo iria acontecer e diz que iria embora. Uma estátua de cavaleiro começa a ganhar vida, atacando um membro do grupo, e todos ficam apavorados com tudo aquilo. Sung nota que os olhos da enorme estátua começaram a se mexer e a brilhar. Sung enfrentou perigos enormes e presenciou a beira da morte várias vezes. Ao antecipar um evento perigoso, ele alerta todos a se abaixarem. A estátua libera um raio amarelo destrutivo, causando um caos na sala. Os aventureiros ficam desesperados. Kim pergunta sobre o bem-estar de Park. Jouhei entra em estado de pânico e Sung teme o fim, sentindo que estão encurralados pela estátua ameaçadora. Todos querem correr, mas Sung avisa que ficar parado é a melhor opção para evitar ataques. Sung percebe o perigo e descobre que o líder perdeu um braço. Sung faz um curativo improvisado, enquanto o líder revela que estão em uma dungeon de rank S. Sung lembra dos mandamentos e acredita que o deus mencionado é a estátua. Na escola, a irmã de Sung conversa sobre seu irmão caçador. Na dungeon, o líder aconselha fugir, mas um membro quer lutar, desafiando a morte. Sung ordena que ele pare, mas ele corre confiante em sua velocidade. Ele corre para a porta, mas a estátua o encara e seu corpo some, deixando só os pés. O pânico se instala. O líder diz que as estátuas podem matar. Sung confirma, questionando por que ainda eles estão vivos. Lembra dos mandamentos e descobre que, enquanto as cabeças estiverem abaixo de certa altura, a estátua não atacará. Sung se levanta e a estátua se prepara para atacá-lo, e Sung se prostra novamente, fazendo ela parar. Sung diz para todos fazerem o mesmo e descobre que a estátua não ataca com as cabeças abaixadas. A estátua sorri e todos se levantam, pensando que estão seguros agora. A estátua se levanta e todos começam a gritar. Sung revela o segundo mandamento de louvar a Deus. Um cara começa a orar e a estátua desacelera e olha para ele. Sung sente algo estranho enquanto o cara orava para a estátua sorridente. A estátua começa a esmagar ele e quem estava em seu caminho. Sung tem uma ideia ao notar estátuas com instrumentos musicais. Ele ordena que todos vão para perto dessas estátuas e começam a tocar música quando eles chegam perto, acalmando as estátuas agressivas. Sung e Jouhei alcançam uma estátua, mas só uma pessoa pode ficar em cada uma delas. Sung avança, deixando Jouhei para trás e começa a evitar as estátuas hostis com determinação. A estátua gigante está prestes a alcançá-lo, quando, surpreendentemente, a estátua de Sung começa a cantar. A estátua quase atingiu Sung, mas ele se sente aliviado por não ter sido esmagado. A estátua se senta em seu trono e Jouhei pergunta se ele está bem e percebe que Sung perdeu sua perna. Sung, ao perceber que perdeu sua perna, fica desesperado, mas não quer ser curado. Jouhei chora sangue por tentar curá-lo e o grupo acha a situação trágica. O líder, mesmo depois de ter perdido um braço, assume a responsabilidade. A estátua pede um sacrifício vivo e faz um altar. Kim culpa o líder por tudo e quer que ele se sacrifique. O líder aceita e vai para o altar. Uma chama aparece. Sung fica confuso e pede para os outros o levarem para o altar, e mais duas chamas aparecem. O líder pergunta se Sung descobriu algo e ele diz que ainda não sabe. O líder explica que a Associação dos Caçadores provavelmente os resgatará, pois a dungeon está aberta há 7 dias. Sung teme que se eles falharem, a enorme estátua escapará da dungeon e destruirá o mundo. Enquanto isso, a irmã de Sung visita a mãe no hospital e fala sobre seu dia. Na dungeon, Sung instrui Jouhei e Kim a entrar no círculo também, e mais chamas aparecem. O altar solta vários raios e surge um novo ringue de chamas azuis e a porta da dungeon se abre. As estátuas começam a se moverem e Sung nota uma mecânica estranha. Ele alerta todos para não fecharem os olhos e encararem as estátuas, controlando elas. Alguns com medo
medo, fogem do círculo e a porta começa a se fechar após eles saírem, e uma chama azul desaparece depois de algum tempo. Sung, confuso, pensa nos 3 mandamentos e acredita que a porta é uma ameaça para testar a fé. Outro membro foge, causando um debate sobre escapar ou permanecer. Sung explica o perigo de sair, enquanto Sung sugere que apagar as chamas azuis permitirá a fuga. Kim teme ficar preso, mas Sung pede confiança. Kim agradece a Sung, chora, se desculpa e foge, deixando eles sozinhos. Sung começa a chorar também e se pergunta por que foram traídos, recusando-se a desistir e buscando sobreviver rapidamente, observando cada estátua. O líder ordena que Jo-hee e Sung escapem dali, enquanto ele fica para trás, acreditando que se alguém ficar, a porta não se fechará. Jo-hee tenta se levantar, mas suas pernas não respondem. Sung insiste que o líder leve Jo-hee e saia, e grita dizendo que não consegue carregá-la sem uma perna. O líder, envergonhado, ataca Jo-hee e a faz desmaiar, e concorda em levar ela para fora da dungeon. Sung se sente aliviado por ser o único a morrer e encontra uma espada, prometendo vingança contra as estátuas. Ele começa a ser atacado brutalmente pelas estátuas e acaba perdendo um braço, mas mesmo perdendo um braço, ele se recusa a desistir, lembrando-se da traição dos outros por ter abandonado ele. Ele começa a pensar nos pensamentos egoístas dos seus companheiros e fala que também não quer morrer e que também tem uma família. E quando as estátuas estão prestes a derrotá-lo, uma mensagem do sistema aparece, oferecendo a oportunidade de se tornar um jogador, e ele aceita. Em sua frente aparece um painel, onde lhe dá uma oferta de renascer de novo como um jogador, e Jin-Woo aceita a oferta, acordando em um hospital logo depois. Surpreendentemente, seu corpo está ileso, apesar das perdas de alguns membros de seu corpo na batalha anterior. 2 homens, Yu Jin-Shu e Kang Tai-shik, da Associação de Caçadores, explicam que ele ficou inconsciente por 3 dias. Seus colegas de missão sofreram consequências graves, com um perdendo um braço e o outro precisando de tratamento psiquiátrico. A guilda Tigre Branco o achou depois de ter recebido um chamado dos seus companheiros, mas acharam o evento muito misterioso, pois Jin-Woo estava sozinho na dungeon sem nada. O administrador pergunta se Jin-Woo teve um segundo despertar, indicando um possível aumento de seu poder. Eles suspeitam que Jin-Woo seja um prodígio, e ao medir sua mana, o dispositivo mostra o número 10. Jin-Woo estava ansioso para descobrir seu novo rank, mas foi informado por Yu Jin-Shu que havia se enganado e que ele permanecia no mesmo rank. Kang Tai-shik ficou frustrado com o resultado do teste, pois Jin-Woo obteve uma pontuação muito baixa. Jin-Woo lamenta não ter subido de nível, e quando eles vão embora, ele fica confuso por ninguém ter mencionado a interface estranha, e percebe que só ele consegue enxergar aquilo. Ele lembra de quando essa interface apareceu pela primeira vez, indicando que ele se tornou um jogador. Sua irmã aparece e diz que ficou preocupada com ele, e Jin-Woo pergunta a sua irmã se ela não está vendo a interface, e ela acha que ele está ficando maluco e que precisa de exames médicos, alegando que ele está com problema na cabeça. No entanto, ele fala em sua mente que se parece com a interface de um jogo virtual e pergunta o que fazer quando uma notificação de mensagem não lida aparece em um jogo. Ji-Han, a sua irmã, explica que basta abrir a caixa de mensagens. O comando de voz de Jin-Woo, ao falar caixa de mensagens, mostra mensagem informando que ele se tornou um jogador e recebeu uma missão de treinamento de força. Enquanto Jin-Woo tenta lembrar onde ouviu a palavra jogador, Ji-Han vê que ele está bem e se despede. Do lado de fora, encontra sua amiga, Song, que acredita ser mais útil como caçadora do que Jin-Woo. Enquanto isso, Jin-Woo explora um menu virtual e descobre que foi projetado para auxiliar no desenvolvimento do jogador, com penalidades por não cumprir as missões. Ele percebe que já recebeu recompensas, mas não entende o que está acontecendo. Ao examinar a missão de treinamento de força, descobre que deve realizar 100 flexões, 100 agachamentos, 100 abdominais e correr 10 km diariamente. E se ele não cumprir essa missão, haverá uma penalidade. Jin-Woo acha que é uma brincadeira e volta a dormir, mas uma contagem regressiva no menu indica que o tempo está se esgotando. Enquanto isso, o administrador informa ao presidente Go que Jin-Woo não teve um segundo despertar. Go fica aliviado por não ter causado uma dungeon break, mas desconfia da situação. O chefe decide deixar a dungeon no banco de dados para avaliar posteriormente. Choi convida Cha-Hei para liderar a próxima expedição importante para recrutar novos membros. Cha-Hei se sente insegura como mentora, mas Choi a tranquiliza
avisa, explicando que a sua forma usual de luta servirá de exemplo. Ele diz que a Guilda dos Caçadores é uma das maiores nacionalmente, mas pequena internacionalmente, e que o treinamento coletivo é crucial para o preparo deles. Um portal se abre no meio da rua, e os civis dizem que os caçadores precisam chegar lá rapidamente para enfrentar essa ameaça. E após Jin-Woo não ter cumprido a missão diária, ele acaba sendo teletransportado para um local desconhecido, onde uma centopeia gigante aparece para atacá-lo, e é-lhe dado uma missão de sobrevivência, onde ele precisa sobreviver por 3 horas. Enquanto as enfermeiras procuram por ele, Jin-Woo se encontra em uma outra dimensão, correndo de várias centopeias para poder sobreviver, e quando ele está prestes a ser atacado, o tempo de sobrevivência acaba e ele retorna ao hospital, completando a sua missão. No dia seguinte, Jo-hee é chamada para uma missão e fica sabendo que Jin-Woo está melhorando. Depois de alguns dias, as enfermeiras notam que os caçadores se recuperam mais rápido do que as pessoas normais ao ver Jin-Woo fazendo seus exercícios. Ao levar a sério suas missões diárias, descobre que ao completá-las, recebe 3 recompensas: recuperação total, pontos para distribuir em atributos e uma caixa de loot aleatória. Ele recebe uma chave estranha como item desta vez, e esta chave permite a teletransportação para uma dungeon distanciada, localizada na saída 3 da estação de metrô de Hapjeong. Embora não saiba o que é uma dungeon distanciada, Jin-Woo espera que isso o ajude a evoluir. Enquanto reflete, a imagem da estátua gigante macabra invade sua mente, causando-lhe um medo enorme. Os jornais locais noticiam a abertura de vários portais Rank D no país. Jin-Woo visita sua mãe, que sofre de uma doença de sono eterno relacionada aos portais, com teorias de que é causada pela exposição à mana. A medicina atual oferece suporte, mantendo a pessoa viva, mas sem chances de cura. E percebemos que Jin-Woo enfrentou dificuldades ao cuidar de sua mãe doente em estado vegetativo. E após de trabalhar muito, ele percebe algo estranho nele e vai até a associação de caçadores. E após fazer os exames, ele descobre que é um caçador e começa a agir como um para tratar ela. Ele percebe que a profissão é desafiadora e em uma missão é expulso do grupo, e eles falam para ele que se Jin-Woo não fazer nada, ele não irá receber pagamento. E depois de lembrar tudo isso, ele foca em seus atributos de força. Em sua primeira missão solo, ao abrir uma fechadura, entra em uma dungeon estanciada, onde ele entra e descobre que não pode mais voltar, e que a única alternativa é derrotar o chefe para sair. Ele avança na dungeon e encontra 3 goblins. Jin-Woo acaba lembrando-se de ferimentos passados, mas sem chance de escolha, ele os enfrenta. Ele está preso numa masmorra sem ajuda, enfrenta inimigos defendendo-se e atacando. Jin-Woo consegue derrotar os 3 goblins e percebe que está mais forte, mas um licão com mandíbula metálica aparece e o ataca. Jin-Woo tenta se defender com sua faca, mas o licão destrói sua arma. Jin-Woo se mostra exausto e o licão ataca e corta o rosto de Jin-Woo, e Jin-Woo fica imóvel sem conseguir se mover, com medo do que poderá acontecer. O lobo avança buscando a vitória e Jin-Woo continua imóvel. Jin-Woo evita um ataque do lobo metálico com um salto, percebendo a leveza de seu corpo. Cansado de ser passivo, ele responde com um soco, sentindo o impacto de sua força melhorada. No entanto, a força sozinha não derrota o inimigo, e Jin-Woo enfrenta a luta sozinho, sem armas mágicas. Ele lembra-se de sua última dungeon e tira uma espada mágica do inventário, derrotando o licão e subindo de nível. Mais inimigos se aproximam, mas a nova arma traz confiança a ele. Após o golpe no licão, a espada agarra no chão, gerando desespero. Jin-Woo recupera a espada a tempo de derrotar mais um inimigo. Apesar das dificuldades, ele diz que aquilo não é nada comparado com as estátuas gigantes. O licão decide fugir ao perceber o perigo. Jin-Woo, sem tempo para descansar, verifica seu inventário, mostrando o aumento de nível e a cura de seus ferimentos. Opta por focar nas lutas para evoluir, ganhando um ponto para cada atributo, mais eficiente do que as missões diárias. Ele se pergunta se deve aumentar outros atributos, como inteligência ou destreza, mas decide focar na força, pois já sente seu corpo mais leve com 32 pontos nesse atributo. Ele acredita que aumentar os atributos básicos resultará em mais pontos. Mesmo incerto, ele busca pedras de essência no loot, sem sucesso, e encontra uma presa de licão. Descobre uma loja no inventário, mas novatos não podem comprar nada nela. Vende uma presa de licão por 20 moedas de ouro. Ele comenta consigo mesmo que precisa vencer a dungeon antes que a comida acabe, mas hesita em enfrentar o chefe sozinho agora. Decide upar na dungeon para ganhar condições. Vários licãos aparecem. Ele lembra-se de suas experiências ruins quando era um simples caçador e decide encarar o perigo. Ele promete lutar intensamente
e acaba eliminando todos os licões e ganha vários níveis, tornando-se um matador de lobos. Na cidade, pedestres percebem que o túnel está perigoso e questionam quando a associação agirá para evitar uma dungeon break. De volta à estação, Jin-Woo percebe que sua espada está se desgastando de tanto uso e questiona se é hora de sair. Seu menu informa que o título de matador de lobos oferece um bônus de 40% contra animais. Ele coletou 34 presas de lobo, 2 punhais gastos, uma capa de viajante e a pedra de teletransporte. A dúvida entre ir embora ou continuar surge, mas Jin-Woo teme perder a oportunidade de ganhar mais XP. Enquanto isso, Joe-Rei recebe um telefonema sobre uma dungeon break e decide ajudar, sentindo-se culpada por recusar o chamado anteriormente. Jin-Woo continua evoluindo, percebendo que os inimigos com os nomes brancos são mais fracos, os laranjas são do mesmo nível que ele e os vermelhos são mais poderosos. Apesar de evoluir para o nível 15, ele hesita em enfrentar o chefe da dungeon, mas mesmo com medo, ele decide ir em direção ao chefe, pois sabe que não consegue mais upar ali. Ele acaba descendo com sua espada rachada e Jin-Woo encontra o Rei do Pântano, uma cobra gigante. Apesar de evoluções, o chefe ainda é desafiador. Jin-Woo precisa sobreviver aos ataques buscando um ponto fraco e sua espada acaba quebrando. Ele enfrenta ataques pesados, mas se questiona sobre a força necessária para não ser esmagado. Lembra-se de ser chamado de caçador mais fraco e acaba ficando motivado para provar o contrário desse título. Jin-Woo quer ser o mais forte para fazer a diferença, pois a empatia não vence batalhas. Ele tenta subir pelas escamas da cobra, mas é jogado no chão. Uma aura azul toma conta dele, dando-lhe confiança. Ele escala a cobra e esmaga suas escamas com seus braços e acaba derrotando a criatura apenas a enforcando. Exausto, vê seu sangue escorrer, percebe que subiu vários níveis e ganha uma adaga venenosa como recompensa. Ele também ganha um item que paralisa o inimigo, mas fica receoso em usá-lo e o guarda. A dungeon é liberada e ele acaba percebendo que voltou ao mundo real. Jin-Woo sai da estação e ele encontra um soldado que pergunta o que Jin-Woo está fazendo ali, e ao perceber sua espada, o soldado fala que ele deve ser outro caçador e o leva para a dungeon break. No caminho, Jin-Woo vê destroços da dungeon e é informado que todas as criaturas da dungeon foram derrotadas, mas ficou faltando apenas o chefão, a criatura mais poderosa da dungeon. Jin-Woo percebe a presença do chefe por uma luz azul na cidade. Do outro lado dos prédios, um enorme golem aterroriza a cidade. Os caçadores, em um grupo improvisado e de baixo nível, enfrentam dificuldades para derrotá-lo. Jin-Woo, ao perceber a situação, identifica uma curandeira de alto nível e vê que é Joe-Rei, e ela está paralisada pelo medo. E então, ele acredita que aquele acontecimento no passado ainda está incomodando ela. Jin-Woo percebe que se não fazer nada, a cidade será destruída e Joe-Rei irá morrer. Então ele decide ajudar. Ele pega sua espada quebrada e a lança com uma força estrondosa e quebra a defesa do golem, fazendo com que os caçadores de níveis baixos consigam matar a criatura. O golem é derrotado, surpreendendo até mesmo o tanque da equipe, que era o caçador mais forte ali. Ele se pergunta quem quebrou a defesa do golem, pois eles nem sequer fizeram um arranhão nele. O tanque pergunta se havia mais alguém ali e pergunta de quem era aquela espada quebrada. O soldado fala que era de um caçador que estava por ali, mas quando ele olha para trás, vê que Jin-Woo já havia ido embora. Joe-Rei vê a sombra de Jin-Woo e se pergunta se era ele mesmo que tinha feito aquilo. Jin-Woo, mais maduro e ciente de suas habilidades, não imaginava o impacto que seu golpe causaria, acreditando que o golem já estava enfraquecido. Duas enfermeiras no hospital falam sobre Jin-Woo, notando sua aparência atraente apesar de ser de rank E. Uma delas, curiosa, o encontra sem camisa treinando no seu quarto. Constrangida, ela pede desculpas, mas não consegue deixar de admirar seus músculos. Jin-Woo é informado por ela sobre os procedimentos na recepção e agradece pela gentileza da enfermeira. E quando ele se vira, a enfermeira pede seu contato de maneira sugestiva, e ele passa pensando que ela iria querer mandar os exames para ele. Alguns caçadores de rank S participam de uma entrevista na TV, discutindo a vida dos caçadores de classe S. Eles mencionam o treinamento diário como essencial. A repórter destaca a intensidade da rotina e Yu explica que seu antigo trabalho como bombeiro o motivou a treinar para proteger os outros. A irmã de Jin-Woo avisa sobre comida na geladeira e, ao encontrar seu irmão, nota suas mudanças físicas. Jin-Woo pergunta se ela está levando o guarda-chuva, mas sua irmã nega. E antes dela ir embora, ele coloca o guarda-chuva na bolsa dela. Quando sua irmã sai, Jin-Woo olha sua tela
de status e decide colocar pontos de nível para aumentar sua agilidade, percebendo a importância da velocidade em seus ataques. O proprietário liga cobrando um aluguel, mas Jin-Woo acaba esquecendo e promete pagar imediatamente. Jin-Woo se pergunta se as mudanças em seu corpo fazem parte do seu novo despertar. Ele acredita que pode pagar o aluguel matando alguns goblins, mas ele fala que não pode passar por portões melhores devido ao seu rank E. Jin-Woo decide se destacar nas dungeons, mas teme chamar muita atenção. Ao receber uma mensagem, encontra Yang Dong-soo, que oferece um trabalho para explorar uma masmorra de rank C. Eles precisam de pelo menos 8 caçadores, e Jin-Woo nota que metade deles são de rank C. Jin-Woo não lutará, mas receberá uma pequena quantia fixa por ajudar o grupo. O grupo não tem um healer, e Jin-Woo acha a formação do grupo muito suspeita. Jin-Woo assina o contrato que isenta as responsabilidades dentro da masmorra. Ryujinho, um aventureiro de rank D, também está lá para preencher a cota. Durante a jornada, Jin-Woo explica que o tamanho do portal não importa, mas sim o poder mágico dele. Ao entrar na masmorra, eles notam que ela é um pouco estranha, sem monstros nem luz. E Sung lembra brevemente do templo Parthenon, onde ele teve o seu segundo despertar. E o Jin o questiona perguntando o que é a pedra brilhante em uma masmorra. Jin explica que são rochas luminosas que cobrem as paredes, obtidas de monstros mágicos, e fala que pedras de mana vêm de mineração em dungeons. Ao avançarem, nota a ausência de monstros, mas Sung alerta sobre insetos que estão vindo de cima. A equipe se defende, mostrando habilidades coletivas. Sem healer, eles usam força bruta. Jin-Woo suspeita de algo errado. Após a batalha, Young instrui a coleta das pedras de essência e todos começam a coletá-las. Ele elogia Jin por prever o ataque. Jin-Woo comenta sobre equipamentos caros em Ryujinho, e ele fala que foi presente do seu pai. Young observa ferimentos nos insetos e prevê monstros mais fortes à frente. Jin-Woo se preocupa e pede para Ryujinho tomar cuidado. Ao decorrer da dungeon, mais formigas aparecem e eles derrotam elas. Encontram monstros quase mortos, indicando a proximidade do chefe da masmorra. Ryung lidera e chegam à sala do chefe, repleta de cristais de mana. Ryung ambiciona expandir sua equipe com os cristais e fala que ficará rico com aquilo. E o Jin examina o contrato de Jin-Woo e descobre que ele está isento da coleta de cristais durante as batalhas e diz que o número de cristais ali é muito grande e pede para que Jin participe também do lucro. Wang concorda em dividir os minérios, mas adverte sobre a presença iminente do chefe da dungeon, uma aranha gigante. Decidem coletar cristais antes de enfrentar a aranha, pois a derrota do chefe fecharia o portal. Wang pede para os outros pegarem os equipamentos de coleta, mas eles falam que esqueceram fora da dungeon e vão buscar. Jin-Woo percebe que apenas 6 membros estão prontos para o ataque, levando suspeitas de traição. Wang diz que eles vão buscar os materiais fora da dungeon, e quando eles saem de perto de Jin-Woo e Ryujinho, ele pede para fecharem a entrada da dungeon, confirmando assim a traição deles. Jin-Woo recorda o aviso sobre crimes na dungeon, onde pessoas são usadas como iscas. Enquanto a aranha se aproxima, Sung nota 2 saídas pela parede, mas suspeita que seja uma armadilha do grupo de Wang. Sendo assim, decide enfrentar a aranha sozinho, instruindo Ryujinho a ficar atrás dele, pois ele iria cuidar daquilo. E mano, só o leveling está começando a ficar incrível. E vá por mim, ao decorrer do anime você ficará mais apaixonado por essa franquia. Então vai logo deixando teu comentário pedindo a parte 6. Deixa teu like aqui também para fortalecer o canal. E não se esquece de se inscrever no canal para poder me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Fui!